Olá a todos, queridos e queridas. Hoje, no dia da Santíssima Trindade, venho trazer para vocês uma reflexão que eu acho muito bonita sobre esses Deus, Filho e Espírito Santo. O que me chama muito a atenção é o terceiro, o Espírito Santo, o que a gente trabalhou no domingo passado, dia de Pentecostes. Espírito Santo é aquele que caminha conosco. Jesus caminhou nessa terra conosco. Ele está conosco, mas o Espírito Santo, ele age, ele realiza as coisas. Como nós vimos que em Pentecostes veio o Espírito Santo, veio a força, a coragem para proclamar a palavra, falar em diversas línguas, os dons. Então, aquele que criou, aquele que esteve entre nós, o Espírito Santo que caminha conosco, tudo isso é graça, é mistério. Nem sempre vamos compreender as coisas de Deus. Semana passada eu trabalhei a oração do Pai Nosso, Ave Maria, Espírito Santo no plural, a oração de São Bento, e até pensei de trabalhar a oração da Salve Rainha. Salve Rainha é uma súplica que a gente não consegue, talvez, entender tantas palavras, mas é aquilo que mexe com o coração aflito e que cura. E que uma das palavras em que diz Eva, como a gente vai compreender? E aqui nesse canal, que todos são bem-vindos, seja de qualquer religião, eu acolho, porque como compreender tudo? Tudo aquilo que fala em Gênesis é muito difícil, mas o principal que eu trago para vocês através do meu caminhar, do meu pouco conhecimento, são as coisas que eu sinto, que eu percebi diante da fé, que eu vejo através das orações, como que a oração tem poder. E tem coisas que nem sempre a gente vai compreender. E tudo isso a gente pode entregar a Deus. Qual que é o problema? Não vamos compreender tudo, com certeza não. Mas diante de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, me chama muita atenção. Tanto Jesus na hóstia consagrada, em que na missa a gente recebe, e a gente cada vez que faz oração, que se entrega a Deus, transforma ali na Eucaristia. O Espírito Santo, ele vai nos conduzindo. Diante da dificuldade, a gente clama ao Espírito Santo. Então, por isso, vou fazer aqui a leitura do Evangelho e da segunda leitura para a gente conseguir refletir um pouquinho. Que está em Romanos 7, 14 a 17. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito que, por adoção, vos torna filhos, e no qual clamamos, Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, diante dessa palavra, eu digo sobre aquela parte de você receber a Eucaristia, quando diz de fato, quando diz assim, o próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. Então,
a gente recebe Jesus, mas recebe o Espírito Santo, recebe Deus junto de nós. No batismo, o Espírito Santo recebe essa graça. Então, essa união nos faz mais fortes. Quando a gente ora no nosso quarto, quando a gente no dia a dia, na dificuldade também, pede a Deus, pede ao Espírito Santo, tudo fica melhor. Então, aqui diz assim: não recebestes espírito de escravos para recairdes no medo. Diante da dificuldade vem o medo, com certeza. Isso é algo normal, é algo comum que acontece. E não é nenhum problema, a gente tem medo sim. O medo serve para nos proteger também. Mas a gente ficar paralisado não dá. A fé faz a gente transcender e ir além. Então, mas recebestes o Espírito, que por adoção vos torna filhos, e a gente chama Deus de Pai. E se somos essa parte em que diz que a gente é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, se a gente sofre com Ele, a gente é glorificado com Ele. Então, o sofrimento, ele é legítimo à vida. Não vamos paralisar no sofrimento. Tem vezes que nos deixa totalmente abalados, como nós trabalhamos nessa última quinta-feira, que naqueles sentidos em que nós ficamos, que às vezes o sentido humano, a sensação tátil, a mente que nos remete às sensações físicas ou às situações que nos deixam angustiados, com o corpo tenso, às vezes é preciso deixar para a gente conseguir se elevar com o Espírito. Então, se a gente aceita o sofrimento e te desprende um pouco dessas sensações, a gente consegue entender que Deus, ele vai nos elevando. O sofrimento existe, mas se a gente aceita com bravura, aí a gente consegue se elevar com Deus. Por isso o Pai, o Filho que veio nos mostrar e o Espírito Santo. Porque Deus não nos abandona. Como que ele ia ficar lá e a gente aqui? Ele envia o Espírito Santo justamente para isso. Esse é o dia da Santíssima Trindade. E para finalizar, ele nos chama ao apostolado, a seguir, a continuar, que através de mim, as pessoas foram tocadas, que vocês também toquem outras pessoas. Porque Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, e depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Deus não nos abandona. Então vamos seguir em frente, confiantes, apesar do medo, apesar das dificuldades e dos sofrimentos. Mas não vamos desistir. Deus está conosco e a oração tem poder. Grande abraço e até amanhã, até a próxima semana.